Olá, este vídeo eu vou comentar um pouco sobre a experiência de cultivar o grão de kefir começando com um grãozinho e também com relação ao crescimento e multiplicação do kefir e a questão do estresse ácido. Então, anteriormente eu postei aqui um vídeo cultivando kefir de água com um grão e comentaram: para que eu estou fazendo isso? Qual que é o intuito? Se eu não tinha nada o que fazer. É, Olhando simplesmente, realmente parece que não tem muito sentido. Mas na verdade, selecionar um grãozinho de kefir e começar a cultivá-lo como se fosse uma doação e ver a cultura se formando, se multiplicando, é de grande valia para conhecimento, porque eu começo a entender como que o kefir se multiplica. Então, por exemplo, alguém vira e me pergunta, ou eu fico na dúvida de saber qual que é a quantidade de grãos que eu devo doar para alguém para que ela consiga cultivar o kefir, formar a sua cultura, utilizando ali o seu açúcar que ela tem, a água que ela tem, a temperatura do clima da região dela, qual que é a quantidade de grãos que eu devo doar para a pessoa formar uma cultura de kefir de água. Então, se eu faço esse experimento com apenas um grãozinho e vejo que é possível se formar uma cultura dando as condições adequadas para o kefir se multiplicar, a quantidade que eu dou, faço a doação de grãos, não precisa ser grande. Pode ser uma quantidade mais reduzida. Isso facilita para envios ou mesmo para manuseio, para a gente não gastar muito material ou não trabalhar com volumes muito grandes logo no começo. Então, isso é interessante. Só que, por outro lado, o risco de contaminação também pode aumentar. Então, por isso é bom fazer esse experimento. Eu acho muito válido fazer esse experimento porque a gente vai aprendendo a observar as mudanças no kefir. Uma outra pergunta que também eu consigo ter uma noção é quanto tempo leva para se formar uma cultura do kefir. Por exemplo, a minha cultura eu troquei de açúcar, a minha cultura sofreu com a troca do açúcar. Quanto tempo ela vai levar para se recuperar? Com esse experimento eu consigo ter essa noção. Então eu acho muito válido pegar uma cultura já formada. É interessante porque é muito mais fácil o seu manuseio. Entretanto, você não cria esse hábito de observar as diferenças, de ver como o kefir reage. Então, se acontece alguma coisa e a sua cultura começa a desandar, você nem sabe o que fazer porque você não sabe o que o seu kefir gosta. Então, eu acho esse experimento de selecionar alguns grãos de kefir e cultivar a parte como se fosse uma nova doação muito válidos. E lógico, a cultura ela tende a estar mais adaptada, tende a ser mais saudável do ponto de vista de fermentação estável. Não digo mais saudável de ação probiótica. Então, esse é o porquê do experimento. E aqui eu tô com a foto do primeiro dia do grãozinho que eu selecionei, na verdade aqui é o dia 0 que eu selecionei, e vou passar para o lado agora na quarta troca, ou dia 4. Já multiplicou e já fragmentou aquele grãozinho que era pequeno, já se fragmentou. Tem um pontinho preto aqui que é a impureza do açúcar mascavo que eu estou utilizando, e já apareceram outros grãos de kefir de água, porque ele se multiplicou, fragmentou, e esses grãos agora vão começar a crescer e vão se fragmentar e vão formando outros e outros grãos. Então essa é a quarta troca. Aqui na região onde eu moro, que é o sudeste, no sul de Minas Gerais, as temperaturas têm oscilado bastante. Então esse fim de semana fez uma temperatura um pouco mais alta, em torno de 22 graus. No meio da semana fez temperaturas em torno de 10. Então o clima tem dado uma oscilada com a temperatura. Eu creio que se fossem maiores temperaturas, mais quente, essa multiplicação poderia ter sido mais rápido, ou a forma da colônia poderia estar diferente. Mas num experimento anterior eu também já notei isso, que a partir do terceiro dia a minha amostra de kefir, não estou generalizando para todas as amostras de kefir, mas a minha amostra de kefir começa a dar sinais de multiplicação. E agora eu vou ir para o artigo que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, no qual eu falava do kefir de água e do seu baixo crescimento. Esse é um texto
de 2017. Eu vou deixar a referência nos comentários, na descrição aqui do vídeo, abaixo na descrição. Eu vou deixar a referência para quem quiser buscar esse artigo no Google, vai conseguir achar. Eu destaquei essa parte que diz o seguinte, que o baixo crescimento do grão de kefir de água, ele é associado com grãos pequenos porque eles têm muitas células viáveis. Então, quanto menor o grão, mais células viáveis ele vai ter, maior a área superficial. Então, o autor traz isso. E fala aqui que os grãos podem quebrar facilmente durante o manuseio, durante peneirando ou você está manuseando. E aqui ele fala que também pelo crescimento insuficiente os grãos podem ficar pequenos. E tudo isso pode causar ou pode fazer com que os grãos de kefir vão se tornando menores gradualmente conforme vai passando o tempo. Aqui ele fala a questão das células, que por causa da superfície, então quanto menor o grão, maior a área superficial, mais células vão estar expostas. Normalmente são as células de leveduras, e isso vai fazer uma fermentação mais rápida e não vai dar tempo do grão crescer. Ou mesmo que ele cresça, ele vai se fragmentar devido à fermentação muito rápida. Aí o autor aqui traz que a questão do baixo crescimento realmente está associado com a fermentação rápida. O kefir de água o grão do kefir de água ele é resultado parcial da conversão de sucrose, que é o açúcar ou a sacarose, em glucana EPS, um hexapolissacarídeo de glucana, pela glucansucrase, que é uma enzima extracelular. Aqui ele traz que a atividade do glucansucrase diminui com valores baixos de pH, ou seja, quando aumenta a acidez, quando o pH fica baixo, a atividade da enzima que produz o EPS do grão de kefir, ela diminui. Então, se o meio está muito ácido, o kefir tende a diminuir a sua multiplicação. E aí ele traz aqui a relação do pH, o micro-organismo e tal, e o estresse ácido pode ser o responsável, podem causar a questão do baixo crescimento dos grãos do kefir de água, isso seria o estresse ácido. A acidez do meio, o baixo pH do meio interferir no crescimento do kefir. Então esse seria o estresse ácido no caso da cultura do kefir. Lógico, cada micro-organismo também vai sofrer o seu estresse ácido. Então alguns micro-organismos vão começar a reproduzir, se multiplicar. Não é reprodução, é multiplicação, porque eles estão fazendo iguais a eles. Então ele vai começar a se multiplicar de uma forma mais devagar por causa do pH do meio, ou vai deixar de consumir o substrato, consumir o açúcar do meio, ou mesmo deixar de produzir alguma molécula, alguma coisa benéfica da bebida. E aí ele fala que o autor traz essa última frase aqui, que eu destaquei, que será necessário ajustar os parâmetros do processo baseado nas características da fermentação para poder manter estável o processo de produção do kefir de água, ou seja, manter uma fermentação regular. E agora eu vou trazer essas informações, vou voltar aqui para poder falar desse experimento. Nesse experimento de separar um grãozinho de kefir e cultivar como se fosse uma doação, eu começo com uma quantidade pequena e, se vocês notarem no vídeo, eu mostrei que eu ia utilizar uma pequena quantidade de água, as 2 colherzinhas de açúcar, no caso eu utilizei o cristal e o mascavo, e trocando a cada 24 horas. Quando eu faço essas condições, eu ajusto as condições, como o autor disse anteriormente, essas condições eu minimizo ou elimino a questão do estresse ácido, porque pensem comigo, a quantidade que eu coloquei ali de micro-organismo, ou um grãozinho de kefir, é muito pouco, ele não vai dar conta de fermentar todo aquele açúcar, todo aquele meio. Então eu não vou ter problema de faltar açúcar, de faltar substrato. Eu sempre vou ter o substrato,
não vai ter muito micro-organismo no meio competindo por substrato ou produzindo coisas para deixar o meio ácido. É como se quando eu faço esse experimento de separar um grãozinho, é como se você, com os seus amigos, fossem numa praia, ou com a sua família fossem numa praia e chegassem na praia vazia, ou numa praia lotada que não tem espaço para você se acomodar, que tem um monte de barulho, de sujeira, enfim. É como se você chegasse numa praia e ela estivesse vazia, uma praia paradisíaca. Então você consegue ficar mais à vontade, ocupar melhor o espaço. Então, quando eu separo esse grãozinho, a analogia é essa: eu dou uma condição para ele muito favorável, porque não vai ter mais, não terá uma grande quantidade de micro-organismos no meio fermentando, ou seja, a competição é mínima. Vai sobrar o substrato, que é o açúcar, ou seja, vai ter alimento disponível sempre, e como a quantidade que eu coloquei de grão de kefir é muito pouco, o meio não vai ficar ácido, então não terá estresse ácido, ou minimizará o estresse ácido muito. Então eu tenho uma condição ali que é muito favorável para o kefir se multiplicar. Lógico, partindo do pressuposto que a cultura original esteja saudável. Como eu mostrei aqui na foto, eu selecionei um grãozinho, a minha cultura estava saudável, todos os ingredientes que eu estou usando têm uma certa qualidade, não são os melhores, mas têm qualidade, a água e os açúcares, e aqui no dia 0, no começo do experimento, e hoje já na quarta troca, já apresentou a multiplicação, mesmo com um clima um pouco mais frio. Então, esse é a observação que eu faço desse experimento do kefir até o momento. Então, a referência desse artigo, eu vou mostrar aqui o título, a primeira página, a referência desse artigo, que é com esse título, vai ficar na descrição do vídeo, e era isso que eu gostaria de explicar sobre a multiplicação do kefir de água e com relação ao estresse ácido e a esse experimento que eu acabei realizando.